E dessa vez, Jonathan, hoje, por ser uma semana que teve uma repercussão aí, nós vamos começar falando do Sebastian Vettel. Não muito da corrida, porque a corrida dele foi até boa, porque ele teve um P18 aí no Qualify, ficou em 18º tempo e conseguiu até pontuar aí, conseguiu um P10. Mas eu nem vou entrar propriamente na corrida do Vettel. Eu vou entrar naquele tema que ficou na semana aí, que ele anunciou, né, durante a semana, a sua aposentadoria da Fórmula 1. Primeiro, ele criou, na quarta-feira, ele criou uma conta no Instagram, e todo mundo se Uhum. assustou, porque o Vettel era o único piloto que não tinha redes sociais, e ele é dessa questão de não ter redes sociais, da vida ser bem particular mesmo. Ele mora, inclusive, numa fazenda e tal, não gosta muito de redes sociais. Ele criou uma rede social. Isso assustou muita gente. E na quinta-feira, na parte da manhã, ele anuncia a aposentadoria aí ao final dessa temporada. E aí eu te pergunto, Jonathan, o Vettel, na sua opinião, ele entra como um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1? Ah, cara, sem dúvida. Ainda que ele não foi bem na Ferrari, bom, a Ferrari queimou todo mundo, mas, pô, você começar como tetracampeão mais jovem, aos 24 anos, você ter 4 títulos mundiais, não sei com qual idade que ele teve, mas, meu, tetra mais jovem. Um cara que disputou com um cara experiente chamado Fernando Alonso, cara. Pra mim, acho que é difícil um cara que disputou com o Lewis Hamilton, mano. Pra mim é difícil você falar que o Vettel só teve sorte. Ok, o Vettel teve um carro bom, mas, cara, várias vezes ele teve braço, meu. Aquele 2012, aquela recuperação foi incrível. E assim, ele tá saindo no auge, não, não é no auge, mas tá saindo por cima. Ele viu que o carro da Aston Martin não estava competitivo e acabou por sair. Eu acho que ele tomou a decisão certa. Não sabemos se ele vai voltar, se vai tirar um ano sabático apenas. Mas o que mexeu comigo, já aproveitando para falar sobre isso, que saiu essa manhã, que mexeu com todo mundo, foi Fernando Alonso ter deixado a Alpine para poder se Ah, juntar às nós vamos seguir no o próximo tópico. Nós vamos falar do Fernando Alonso bastante, aí eu quero saber suas opiniões. Mas já em relação ao Vettel, como você disse, eu penso da mesma forma que você, Jonathan, como um dos maiores de todos os tempos. Se questiona muito essa questão do carro, que ele tinha um carro absurdo, que era a Red Bull, mas lembrando que 2010 e 2012 foram disputas acirradas e o Vettel teve muito mérito. Então, eu sempre falo que um campeão ele se faz entre um misto do carro e também da pilotagem, até porque o Mark Webber estava lá e não foi campeão. Quem foi campeão foi o Sebastian Vettel. Então, não é só ter o melhor carro, o piloto também tem que ter uma boa trajetória, uma boa pilotagem para vencer campeonatos mundiais. Então, eu sou muito fã do Sebastian Vettel. Eu acho que ele é sim um dos maiores de todos os tempos. Também penso igual você. E assustei muito quando ele criou uma conta no Instagram, porque ele não é de rede social. Quando ele cria uma conta no Instagram, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo, né, para o Vettel estar nas redes sociais. E aí nós tivemos aí a triste notícia da aposentadoria dele. Só para a gente traçar alguns números aqui do que é Sebastian Vettel, principalmente para a geração mais nova que não o acompanhou e que não conhece muito e está vendo o Vettel só nesse carro ruim e sem tanto desempenho satisfatório. O Vettel é simplesmente tetracampeão mundial com a Red Bull. Ele ganhou as temporadas de 2010, 2011, 2012 e 2013. Em títulos, ele fica atrás apenas de Hamilton e Schumacher com 7 e de Fangio com 5. Ele tem 4 títulos mundiais, então ele é empatado com Alan Prost. Isso para a gente ver o nível que a grandeza que é o Sebastian Vettel na Fórmula 1. Ele tem 53 vitórias na Fórmula 1, é o terceiro maior da história. 57 pole positions, é o quarto maior da história. 38 melhores voltas, ele é o quinto maior da história em melhores voltas. 122 pódios, é o terceiro maior da história. 8 hat-tricks e 4 grandes slams. Então, esses são os números aí de Sebastian Vettel. E só para você até mencionou a questão de jovem, de juventude do Sebastian Vettel.
Ele tem uns recordes aí difíceis de serem batidos. Ó. Ele é o pole position mais jovem da história da Fórmula 1, com 21 anos, 2 meses e 11 dias. Ele conseguiu sua primeira pole. Número de poles em uma temporada, 18 poles em 19 corridas. Então, é um recorde muito difícil aí de ser batido. Em Grand Slam consecutivo, ele teve 2 grandes slams consecutivos. Ele teve 4 na carreira, mas teve 2 consecutivos. Isso também é muito difícil de ser batido, a pessoa fazer 2 grandes slams em sequência. Número de vitórias consecutivas em uma temporada, ele tem 9 vitórias consecutivas. Então, é um outro recorde muito difícil de ser batido. E ele também é o campeão mais jovem da Fórmula 1, com 23 anos, 4 meses e 11 dias. E também tem mais vitórias em uma única temporada, empatado com o Schumacher aí, com 13 vitórias em uma única temporada. Então, realmente, tem que respeitar a história do Sebastian Vettel, não é verdade, Jonathan? Isso é verdade. E sem contar, cara, mais um detalhe, que a vitória dele pela Ferrari em 2015 foi a primeira vitória desde 2013. O cara teve a condição no GP da Malásia, Malásia. sabendo o domínio absoluto da Mercedes, ele foi lá, teve a estratégia perfeita. Meu, ele chegou em primeiro e ainda se mostrou na Ferrari mecânico, estrategista, tal coisa, tal coisa. Mano, e ainda ganhou a fama de inspetor Seb, né? Boa, verdade, inspetor Seb. E é muito legal ver esses vídeos do Sebastian Vettel analisando todos os carros ali na hora do pódio. Realmente, o inspetor Seb. E tem outra coisa. E ele é o piloto, ô Jonathan, na minha opinião, que mais admira e que gosta da Fórmula 1. Ele conhece da história, ele coleciona carros da Fórmula 1. A Fórmula 1, ano passado, ela teve um, um podcast mesmo deles, que perguntaram a todos os pilotos se eles sabiam a lista de todos os campeões mundiais da Fórmula 1. Qual foi o único piloto? O Sebastian Vettel foi o único piloto que conseguiu acertar todos os campeões da história da Fórmula 1. Então ele realmente ele é um admirador do esporte. Ele sabe de tudo da Fórmula 1, admira a história da Fórmula 1. Tanto é que ele é convidado para guiar carros históricos. Guiou a primeira Aston Martin que teve num Grand Prix em 1922 aí no último GP da Áustria. Guiou a Williams do Nigel Mansell, que ele comprou, né, que ele é colecionador. Então ele admira muito esporte. Vai fazer muita falta uma figura como Sebastian Vettel na Fórmula 1, né, Jonathan? Mas eu acho, sinceramente, que ele não fica. Ele vai ser da Fórmula 1, mas não vai ficar longe do paddock, não. Ele vai estar ele vai ser uma pessoa assim presente, porque eu vejo que o Seb é que nem o Schumacher. Ok, o Schumacher é situação diferente, mas meu, você tem o Seb sempre foi uma pessoa querida, vai estar no paddock representando o Michael. E assim, eu acho que se o Seb tiver um carro competitivo nos próximos anos, se alguma equipe assim em desenvolvimento, se a Haas precisa se o Mick querer ter ele como companheiro de equipe nos primeiros anos, precisar que ele volta para desenvolver algum carro ainda. Acho que pode ser muito E ele é difícil, uma mas espécie de tutor do Mick, né? Ele é uma espécie de tutor do Mick, ele dá todas as dicas, né? Pode ser. ele faz, tipo, teve aquela corrida em Silverstone, ele soube que o Mick estava indo à posição, ele falou: vai, Mick, você consegue, você consegue, você consegue. Ele é uma espécie de instrutor para o Mick, então pode ser que realmente ele volte aí para os bastidores da Fórmula 1. E É, o, o, cara, o Sebastian. Pode falar. é por isso que esse ano eu quero ir, é por isso que esse ano tem muito falta de ir para Interlagos, para poder pelo menos ver a última, ver a última ida do Seb para o Brasil, sei lá, porque no momento eu tenho um sonho que no momento do pódio, mesmo que ele não vença, que façam uma homenagem a ele, chamam ele no pódio para ele subir lá em cima, para ele. Porque, meu, é difícil você não falar, é difícil não relacionar o Seb com o Brasil, além de ser muito querido pelos brasileiros. Ele já ganhou aqui em 2010, eu acho que ganhou em 2000, foi campeão em 2012, ganhou em 2013, ganhou em 2017. Meu, ele foi uma pessoa que frequentou o pódio aqui. Então, pra mim, acho que o Seb merece uma última homenagem aqui no Brasil.
E você falou muito bem, Jonathan, porque como a gente vai ter o GP do Brasil, seria muito interessante aí para quem vai ao GP do Brasil, é a última oportunidade de ver Sebastian Vettel, né? A gente já falou os números aqui, é um dos maiores da história, não tenha dúvida, um admirador do esporte, além de ser instrutor aí do Mickey, como a gente disse. E além disso, tem o ser humano Sebastian Vettel, que o Hamilton ressaltou muito bem, que cuida de causas sociais, que defende causas sociais, que realmente é um ser humano invejável. Sebastian Vettel é referência como ser humano. E ele está tirando aí essa aposentadoria muito por uma questão de cuidar da família. Inclusive, eu vou ler rapidinho aqui a declaração que ele deu de aposentadoria, para quem não viu, porque foi em inglês, poucos sites que traduziram. Então vamos lá, rapidinho, Jonathan. Ele disse o seguinte: venho aqui para anunciar minha aposentadoria ao final da temporada de 2022 da Fórmula 1. Provavelmente deveria começar uma lista com o nome das pessoas que quero agradecer, mas quero explicar os motivos por trás de minha decisão. Amo o esporte, tem sido o centro de minha vida desde que me lembro. Mas por mais que tenha vida dentro da pista, há também minha vida fora das pistas. Ser um piloto nunca foi minha única identidade. Acredito muito em identidade por quem nós somos e como tratamos os outros mais do que fazemos. Quem sou eu? Sou Sebastian, pai de 3 crianças e marido de uma mulher maravilhosa. Sou curioso e facilmente fascinado por pessoas apaixonadas e talentosas. Sou obcecado por perfeição, sou tolerante e acredito que todos temos os mesmos direitos de viver, independente de como parecemos, de onde viemos e quem amamos. Gosto de estar ao ar livre, natureza, sou teimoso e impaciente. Posso ser muito irritante, gosto de fazer as pessoas rirem, gosto de chocolate, cheiro de pão fresco. Minha cor favorita é azul, acredito em mudança e progresso e que cada pequena coisa faz a diferença. Sou otimista, acredito que as pessoas são boas. Nas corridas, criei uma família e gosto de estar próximo a eles. Criei outros interesses fora da Fórmula 1. Minha paixão por automobilismo e Fórmula 1 me acompanha muito, me distanciam e exigem muito do meu tempo. Meu objetivo mudou de vencer corridas e brigar por campeonatos para ver minhas crianças crescerem. Passar a elas meus valores, ajudá-las quando caírem, ouvi-los quando precisarem de mim, não ter de dizer tchau e, mais importante, poder aprender com elas e as deixar me inspirarem. Crianças são o nosso futuro, então sinto que há muito para explorar e aprender sobre a vida e sobre eu mesmo. Falando sobre futuro, sinto que vivemos em tempos bastante decisivos e como moldamos os próximos vai determinar nosso futuro. Minha paixão vem com certos aspectos que aprendi a não gostar. Podem ser resolvidos no futuro, mas a determinação para aplicar a mudança tem de crescer muito mais e ser vista dias de hoje. Conversas não são suficientes, não podemos esperar. Não há alternativa, a corrida está acontecendo. Minha melhor corrida? Ainda está por vir. Acredito em seguir em frente e adiante. Tempo é uma via única e quero seguir com ele. Olhar para trás apenas vai te desacelerar. Olho para frente com a vontade de correr novos circuitos e sei que vou encontrar novos desafios. As marcas que deixei na pista vão continuar até que o tempo e a chuva as levem embora. Novas serão colocadas. O amanhã pertence aos que moldam hoje. A próxima curva está em boas mãos, já que a nova geração já entrou. Acredito que ainda há uma corrida para vencer. Até mais e obrigado por me deixar dividir a pista com você. Amei cada segundo disso, encerrou. Então, foi um discurso muito bonito, focando mais na família agora, né, Jonathan? E eu fiz questão de transcrever esse discurso, porque Sebastian Vettel merece realmente um capítulo à parte em qualquer podcast, qualquer live, né? Uhum. Você vê, meu, não tem o que possa resumir Sebastian Vettel, não tem o que possa descrever o cara, além de um ótimo piloto, um cara que se preocupa com causa social. Meu, acho que tem o Seb dentro da pista, que ele te ama, adora. O Seb fora da pista, que ele te também ama. É uma pessoa muito completa, uma pessoa muito equilibrada. Sim. E que, assim, ele como pai de família, meu, eu apoio a decisão dele. E veja uma coisa, ele com certeza foi um exemplo para a nova geração que veio. Meu, se você pegar, vamos lá, Lewis Hamilton, ok, o Hamilton entrou no mesmo ano dele, fez homenagem.
Charles Leclerc, um cara que foi rival dele duro em 2019, 2020 viraram amigos, 2021 continua sendo bem, meu, o Leclerc foi lá, fez homenagem, Fernando Alonso, que foi um duro rival, fez homenagem também. Meu, e se você pegar até Max Verstappen, com quem o Vettel várias vezes teve atrito em 2018, Sim, 2019, o Verstappen foi lá, o Max foi lá, fez homenagem ao Vettel. Cara, só pra você ver como o Vettel é uma pessoa querida, uma pessoa que o pessoal gosta na Fórmula 1. E tipo assim, não sei se você lembra no GP do Brasil, claro que lembra, que o Verstappen botou a mão lá no assoalho, não foi no assoalho, mas foi atrás na parte traseira do carro. Tipo, acho que todo mundo pensava, se fosse o Sabe tudo bem, o Sabe pode. Mas pensaram assim, e aí, e se eu tocar na parte lateral do carro, o que acontece? Eu levo multa? é verdade, eu lembro sim. E assim, você até. Questão que eu quero, inclusive, para a gente falar também sobre o Vettel é o seguinte: o Helmut Marko deu uma declaração, não sei se foi na semana passada ou na semana retrasada, que o Max Verstappen já é o maior piloto da história da Red Bull. E isso, obviamente, ele está batendo na história que foi feita pelo Vettel. O que você pensa dessa declaração? Você acha que realmente o Max Verstappen já pode ser considerado o maior piloto da história da Red Bull ou tem que se respeitar a história do Seb? Não. Assim, tem que se respeitar a história do Seb. Porque o Seb foi o cara que, tipo, abriu. Não abriu a porta, mas ele deu o primeiro título à Red Bull, tal coisa, 4 títulos seguidos. Eu acho que é para o Max alcançar o Seb, ok. O Max vai ter uma temporada boa, mas eu penso assim. Eu vejo o piloto, como que o piloto chegou aqui, o Max se salvou. O Max salvou a RBR, mas o Vettel chegou lá quando a RBR não era muita coisa, não. O Vettel foi lá, deu vitória, deu título, deu isso, deu aquilo. Meu, eu tenho meu respeito ao Max, mas acho que o Max e o Seb estão quase no mesmo patamar. Porque assim, o Max, eu diria que é o segundo melhor piloto na Red Bull, só atrás de Sebastian Vettel. Porque o que o Max fez na Red Bull foi o que mais o Gasly foi mais do que o Gasly fez, mais que os outros vieram. Pra mim, o Seb e o Vettel estão juntos nessa. E acho que seria interessante no final do ano, assim, o Max vai ser bicampeão. O Max provavelmente vai rumo ao bicampeonato. Isso ele é. Sim. Claro que tudo pode mudar, mas em tese, o Max será no bicampeonato. Seria legal se o Vettel fosse com o Max, pegasse o capacete dele da Red Bull. O Vettel ainda deve ter um capacete da Red Bull. Eles trocassem o capacete. Meu, seria demais. Seria, com certeza. E assim, eu penso o seguinte, eu penso que por pilotagem pura, eu até acho o Verstappen mais talentoso. O Verstappen é um piloto fantástico do ponto de vista de talento puro. Mas eu acho que o Helmut Marko foi infeliz em falar o maior ou o melhor piloto da Red Bull, porque ele desconsidera a história de 4 títulos do Vettel, quando a Red Bull não era muita coisa, como você disse. E aí, realmente, eu acho que ele tenta apagar uma história do Vettel em relação ao Max Verstappen, sendo que acho que em pilotagem o Max Verstappen é mais talentoso, mas o Vettel tem uma baita de uma história na Red Bull. E agora, seguindo, né, pode complementar. Helmut Marko sempre teve aquela que, tipo, ele sempre orientou ao Vettel não sair da Red Bull, não sair. Até que ele pensou assim, se o Vettel ficasse em 2021, tivesse lá no 2021, ele poderia estar disputando o título. Assim, foi o mesmo com o Ricardo e o mesmo com o Vettel. Então, o que ele vai fazer? Ele está aproveitando o Verstappen agora para dar que ele viu o Verstappen como uma cria dele. Se você vê em cada pódio que acontece, até um pódio foi muito engraçado, tipo, no GP passado da França, ele chegou assim, aquele Piquet ia abraçar o Max. Aí ele chegou assim, pareceu sai da frente, ele é todo meu, todo Sim, meu. sim, 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 eu me recordo, sim. É verdade. Meu,
O Helmut Marko é Sim, muito, muito fã do Verstappen mesmo, né? Ele puxa muito sardinha pro lado do Verstappen, e aí às vezes ele comete algumas gafes, como essa aí, de desconsiderar um pouco a história do Sebastian Vettel junto à Red Bull. E mas Jonathan, isso, já emendando. Oi? mas, cara, isso não vem só de. Isso não vem só do Helmut Marko. Várias pessoas que a gente conhece. Claro, tem um público legal, um público que conhece a história do Vettel. Se você pegar o pessoal que já via a Red Bull 2010, 2013, que já vinha antes, mas tipo, essa galera que entrou agora, sem querer fazer polêmica, mas Sim. parece que eu não conheço a história do Sebastian Vettel. Então é meio difícil de falar. Até algum jornalista que a É gente conhece essa recém. geração, a geração Drive to Survive. É o pessoal que começou a Fórmula 1 com a Drive to Survive, com a dominância da Mercedes, esqueceram que existia um Sebastian Vettel dominante. Realmente está certíssimo. Mas é uma polêmica mesmo. E as pessoas só veem o Sebastian Vettel desse jeito aí, com essa má fase, com carros ruins, e esquece a história dele. E por falar em Sebastian Vettel, ele anunciando a aposentadoria, e agora aquele assunto que você estava falando comigo mais cedo, Sebastian Vettel anunciando a aposentadoria, hoje de manhã, estamos amanhã ainda, mas hoje mais cedo nós fomos surpreendidos com uma notícia nas redes sociais que parou o mundo da Fórmula 1, que nós já temos um substituto para Sebastian Vettel na temporada de 2023 da Fórmula 1. A Aston Martin anunciou hoje cedo Fernando Alonso como piloto da equipe para a temporada de 2023.